voltado. Muito bem. Eu fiquei responsável, né? Responsável, acho uma palavra pesada, acho que nem sei que palavra leve usar agora. Fui convidado, né? Fui contemplado, agraciado por falar, né, sobre o livro do Rafael, Poesia Alguma. E vocês não vão encontrar aqui o nome do Rafael, né? José G, que ele põe aqui. E ele, se quiser falar por que esse José G aí, que eu soube no dia da curadoria, porque o Antero, né, que é o curador da feira aqui, o Anterinho já foi logo dizendo, porque eu vou deixar o Rafael falar sobre isso daqui a pouco, porque realmente é bem, poderia dizer, inusitado, sui generis, né? Porque José G está aqui. E o livro do Rafael é um livro de poemas, e eu não sei se os colegas aqui já leram, né? Acho que todos aqui têm o livro, né, Rafael? E é um livro visual. Natalina não recebeu o livro. É um livro visual, é um livro... É tão difícil classificar, é ruim, né? Quando a gente vai classificar uma obra, dizer... O povo chega pra gente às vezes e fala assim, isso aqui não são crônicas, são contos. Mas, poxa, grandes escritores da literatura brasileira não sabiam a diferença de conto e crônica, você está querendo enfiar o dedo aqui e dizer o que é, né? Mas, enfim, eu peguei inicialmente e disse, são poemas concretistas. Fiquei com essa sensação, e eu espero que eu não esteja totalmente equivocado, parcialmente, não sei. E o livro de poemas que tem essa proposta, ele é um livro que precisa ser visto, né? Não só lido, é um livro que precisa... É um livro de semiótica, uma poesia semiótica. E eu lembro até de uma vez eu fui fazer um programa na rádio, me convidaram e, Alan, escolhe um tema, já sei, vou falar sobre poesia concretista. Aí que cheguei na rádio e disse, rapaz, eu sou doido. O pessoal em casa não vai saber do que eu estou falando, né? Porque a gente precisa ver. E aí, eu destaquei aqui alguns poemas, e que ele brinca, ele desconstrói, ele destrói, enfim, todo e qualquer tradicionalismo que a gente possa imaginar. Eu escolhi aqui a página 36 e a 37, porque ele põe ao lado 2 sonetos, página 36 e 37, 2 sonetos, e vocês vão perceber, e a gente está aqui do lado de um sonetista bem tradicional, que é o Ortiz. É bom até que a gente pode estender aqui esse bate-papo. E assim, eu quero fazer a provocação mesmo, porque uma provocação boa, tá? Provocação natural, e que bom que a gente pode fazer essas provocações, porque eu conhecendo o Ortiz, ele é realmente uma pessoa da forma mais tradicional, ele gosta do soneto ali. Eu também escrevo sonetos. E olha só, na página 36, os 2 sonetos que a gente tem aí, né? Eu vou ler, é um soneto com versos de 2 sílabas, não é isso? Tradicionalmente os sonetos são decassílabos ou alexandrinos, 14 versos, né? Mas aqui o Rafael traz um soneto com versos de 2 sílabas, poéticas. Partiste por triste caminho sozinho, caminho persiste o místico vinho do amor amargo, entanto o encanto amargo melhor. O soneto, ele finaliza aqui, não há pontuação também, e por isso mesmo a gente até fica, como ler, faço pausa, não faço, isso vai envolvendo o leitor, nos torna até coautores da obra, porque a gente decide que ritmo dar ao texto, né? E essa é a ideia mesmo dessas, não sei chamar, novas vanguardas, que surgem na década de 50 ali, né? O concretismo, a poesia marginal, essas que brincam com essas questões semióticas todas, tem a poesia praxis, enfim, de tornar o leitor um coautor. E o outro
outro soneto, o soneto da página 37, é um deboche, né? Assim, soneto, aí tá entre parênteses, quase em branco. E ele simplesmente põe apenas o último verso: me calo se o silêncio já diz tudo. Né? Trazendo aqui uma reflexão gigantesca para nós, porque todos nós temos os nossos silêncios e todos os silêncios dizem muita coisa. Me faz lembrar claramente aqui da tradição, a gente vai lá para Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o título de Como Não Fui Ministro. Aí o capítulo são o quê? 3 pontos. Mas por que ali aquele silêncio existe? Porque não, nem sempre nós gostamos de falar nossas derrotas, né? E aqui qual silêncio é esse que diz tudo? Seria, sei lá, o silêncio, ele é tão vasto, ele é tão gigantesco. Eu disse que é só um exemplo rápido, né? Porque não dá pra gente destacar uma obra inteira falando de 2 páginas, né? Mas eu acho que já, nesse pedacinho aqui já dá pra gente perceber o trabalho que ele tem com a linguagem, né? com os vazios, com as lacunas, porque a página em branco é também texto. É também texto. Vamos filosofar, que vai ficar complicado, mas eu acho... Por favor, Natália. É interessante, porque eu até... Quando eu pensei em me preparar, né, para esse bate-papo, que nunca dá certo, nunca é o que a gente pensa que vai ser, né? Eu estava pensando justamente isso, né? Enquanto eu vim, cara... vou falar sobre a escrita ou a imagem, né? Como a gente vê e como a gente escreve, o que é que veio primeiro, papapá. E quando eu pensei isso no meu mestrado, isso é uma questão que me inquieta muito, né? Sempre isso me intrigou muito. Na verdade, as coisas vieram juntas, né? Porque quando os mendigos foram colocados sobre a terra para marcar uma presença de homem, já foi uma inscrição no espaço, e aí a coisa só foi virando outra coisa, né? Para identificar ao mesmo tempo que se faz ausente, né? O homem está presente, ele passou por aqui, mas ele já não está mais. E quando você leu e falou, isso é um deboche, eu já tive uma outra interpretação completamente diferente, porque o soneto, para mim, ele é uma forma que já diz. Acho que ela em si, quando se fala soneto, eu imediatamente penso numa cadência muito específica, que ela é muito sensibilizante. Eu acho que ela já se eterniza pela forma como ela enlaça a gente, né? Por uma imagem sonora, uma provocação musical mesmo, né? A nossa subjetividade. E as heranças que o soneto deixa, né? De como fala de amor e de como fala de heroísmo, como isso traz o clássico, como isso traz o que se eterniza, tem um peso. E é interessante porque o que eu vi de herança de soneto enquanto forma, né? Foi justamente o que eu vi na escrita, né? Quando ele fala o silêncio já diz tudo. Me calo se o silêncio já diz tudo. Isso fala de uma carga de experiência muito grande e que já não se expressa muito, ou as palavras já são muito pouco para dizer, né? E ontem eu acho que no bate-papo anterior, né, que eu tive com a Efigênia, assim, a gente falou um pouco disso também, né? De como o silêncio às vezes fala por quem já sofreu traumas, por quem já viveu coisas muito intensas, por quem já passou por guerras, né, inclusive no Holocausto. A gente tem um testemunho de muitos silêncios, de pessoas que já sofreram muito. E esse primeiro, né, eu gostei muito do final, e é o amor mais realista, assim, pra mim. É bem bonito e bem soneto, né? Não dá pra negar que é um soneto, né? É muito interessante, eu gostei muito. Sempre ligado. Tem um poeta já falecido, já tem um tempinho que ele faleceu, e era um poeta muito bacana, cearense, que viveu mais no Rio de Janeiro do que viveu aqui, chamado Pedro Lira. E ele tinha um livro chamado Desafio, uma Poética de Amor, que é um livro de sonetos que ele desconstrói completamente o soneto, ele quebra os versos totalmente, né? Então ele quebra o verso, ele faz
E ele vai desconstruindo exatamente essa imagem que a gente tem do soneto. E não chega a ser uma poesia, aí o Alan falou da poesia concreta, e não é poesia concreta, é soneto. É uma ressignificação, é uma desconstrução, é outro olhar para a ideia do soneto, que é diferente desse soneto que o Ortiz faz, é diferente da métrica que a gente estava falando ontem, de poesia ali no outro espaço que a gente estava ontem. E aí o poeta falou que não pode rimar céu com mel, que não pode fazer isso ou aquilo. E que a poesia, ela hoje sempre teve, ela vai numa evolução que ela vai construindo, desconstruindo, vai se reorganizando nessa medida da palavra, nessa medida da imagem, nessa medida, né, dessa reorganização da linguagem poética. Achei isso bem bacana e eu estava dando uma olhada no livro, Rafael, e achei assim de uma profundidade exatamente nas lacunas do livro, das lacunas que são deixadas ali, é onde está a mensagem mais importante, inclusive, que eu estou achando, né? Eu disse pessoalmente, mas é o que eu estou entendendo assim de mais profundo, inclusive. Só acrescentar aqui alguma coisa ao que o André falou. Com relação ao Pedro Lira, né, a leitura que eu tive dele já foi um pouco diferente, porque para mim a desconstrução que ele faz é apenas visual. Porque sonoramente, ao ler o poema do Pedro Lira, é um soneto como um clássico, um soneto perfeito. É apenas a desconstrução visual, né, porque ele quebra o verso, mas na medida que você faz a leitura, a sonoridade do clássico, do trímetro, então tá tranquilo, sem nenhuma alteração. É apenas visual, porque à primeira vista você não vê como soneto. O interessante é isso, porque você se depara com um livro que é totalmente de sonetos, mas à primeira vista você não identifica o soneto, porque ele desconstrói a organização do verso apenas. Mas quando você começa a ler, é um poema para ser lido em voz alta, você, opa, isso aqui é a sonoridade do clássico, isso aqui é a sonoridade de um sáfico. Pelo ritmo, né, em si, enfim. E sobre o soneto do Rafael, é um verso decassílabo clássico, né? Esse aí. O último aqui, esse soneto quase em branco, né? E é um soneto do silêncio, na verdade, né? Na verdade, nem precisaria ter colocado quase em branco o soneto do silêncio, né? Porque o silêncio aqui, ele na verdade já diz tudo, como a Nathalie falou há pouco, né? E o último verso ele só vem para coroar realmente a característica do soneto, né? Ou seja, está tudo já dito, para fechar. Isso aqui é um soneto, de fato, só que é um soneto do silêncio, né? Adorei, assim, embora seja formalista, assim, pelo menos em termos estruturais, né? Mas em termos temáticos, não. Acho que aquilo que é novo, aquilo que traz uma nova visão daquilo que é velho, é fantástico, né? O soneto se chama medida nova. Aqui é a medida velha, mas numa construção nova, né? Assim, eu não sou do tipo que gosta de ser o autor que dá a chave de leitura de nada. Mas achei sensacionais todas as leituras. Obrigado, Alan, né, pela sensibilidade. Eu, de fato, trabalho desde a capa, né, com essa noção de clássico quebrado, arruinado, mas que é transmitido e que, na transmissão arruinada, ganha novos sentidos. E aí, nesse caso específico, essa segunda sessão, o soneto está ali, aquele que tem versos em 2 sílabas, dentro de um contínuo de formas poéticas. Então tem uma referência a haikai, uma referência a outra qualquer forma fixa assim, e ali tem, pelo menos na forma como eu pensei, aquele partiste por triste, caminho, sozinho, caminho, é uma reflexão sobre, digamos, o lugar do amor dentro da nossa tradição, né? E aí pensando o amor sobretudo de base cristã, porque esse místico amor que se amarga, né, e que no final das contas acaba findando mesmo, é um pouco o amor do Cristo, né? Assim, o amor do que se sacrificou, e aí dentro da nossa tradição o soneto ele vem calcado dentro dessa mística amorosa, que é obviamente romântica, assim, no sentido de amor erótico, mas que a meu ver é um decalque da relação do próprio Cristo. E aí na sequência o soneto quase em branco é de fato a tentativa de apontar esse silêncio. Então, em termos de execução, se eu fosse fazer uma leitura disso, eu ia tentar fazer ao modo
Como chama o autor lá do 4 e 22, daquela peça de música, é o John, bem, agora me foge. O Carlinhos vai lembrar. Carlinhos, qual é o nome daquele compositor que o seu sobrinho estudou muito? John Cage. Então o John Cage tem essa peça 4 e 22, se não me engano é isso, né? Que é basicamente uma peça em que o instrumentista abre o instrumento, qualquer que seja ele, e durante 4 minutos e 22 ele performa um silêncio. Então, assim, na minha performance pessoal do Soneto Quase em Branco, os 13 versos que precedem, eles são lidos em silêncio. Então a gente não vai direto para o último verso. Porque ele tem de fato os 14 versos. Não estou querendo corrigir a sua performance. Estou só dizendo como eu performo ele. Então tem ali uma leitura, digamos, fantasma dos 13 versos que o precedem. E aí, de fato, o último verso é um decassílabo convencional, me calo-se o silêncio já diz tudo, heróico. E em termos de Gênesis, esse poema, ele era um poema completo. Mas quando eu resolvi escrever esse livro, publicar esse livro, foi logo, assim, 2, 3 meses depois que meu pai tinha falecido. Em circunstâncias bem traumáticas, assim, pessoais. E aí, na organização do livro, a terceira sessão são poemas que eu escrevi, assim, no imediato luto. Com 1 mês eu comecei a escrever, com 2 meses tinha escrito os 17 poemas que tem nessa sessão. E aí, quando eu fui organizar o que eu tinha antes e tentar compilar com essa nova sessão, eu quebrei esse poema. Falei, esse poema vai virar outra coisa. E aí eu dei o título, Soneto Quase em Branco, e o resto do poema eu joguei fora. E aí ficou só o último verso, para de fato dizer desses silêncios, que são significativos, né? O que estava dito ali não importa mais. O silêncio ele é muito mais potente do que qualquer coisa que tivesse dita antes. E aí, na quarta sessão, é uma tentativa de retomar a palavra depois desse período de luto, que é mais silencioso. Os versos, né, da sessão 3 são todos quebrados, alguns são meio ilegíveis no limite. Então, obrigado por terem escutado assim, o silêncio a partir de uma leitura, né, que escolheu ali, talvez, um momento muito chave assim, de passagem. Obrigado, Alan, pela sensibilidade de todos vocês, né, também, por estarem entrando em contato com ele agora e sentindo isso. Obrigado mesmo. O seu poema fez isso, na verdade, né? Porque um soneto que faz o silêncio se voltar para o leitor, acho que é um grande feito também. A gente fica pensando, que versos caberiam aqui? O que é que eu colocaria aqui, né? E o silêncio fica provocando a gente. Só complementando isso que você disse, eu entrevistei o Stênio Gardel há uns 4 dias, né? A gente conversou no meu canal no YouTube sobre a palavra que resta. O nome do canal? Rafael Silva Letras. Então, Rafael Silva Letras, vocês me acham lá no YouTube. E aí, na entrevista com ele, eu falei, Stênio, achei sensacional. Bem, tem spoiler do livro. Se alguém não leu a palavra que resta e quer manter a surpresa, tape os ouvidos. Eu falei, sensacional aquele final, porque se você tivesse apresentado a carta, seria um anticlímax como um dos filmes de terror que mostra um monstro. Não pode mostrar um monstro. E aí ele falou, Rafael, o livro teve por um triz de ser publicado com a carta. A editora, não sei qual editora mais, que lendo o livro falou, não, mas não foi a da companhia, porque esse livro tem uma história aparentemente longa, assim, então ele começou a escrever há uns 8 anos, há uns 2 ou 3 está com a companhia, mas ele tinha uma editora, uma leitora pessoal, que falou para ele, Stênio, tira isso. Tira porque isso está muito... isso despotencializa a obra. Uma carta que é guia da leitura inteira, e chega no final e você consegue ler a carta, é meio que assim, eu já podia ter pulado para o final e só lido a carta. E aí ele falou, ainda bem que eu fiz isso, porque estou tendo muito esse retorno. Às vezes pessoas vêm me pedir para contar qual era a carta, às vezes pessoas vêm me dizer o que você disse, que ainda bem que não tem a carta, porque senão seria... Então é isso, o poder do silêncio, porque aí entra o papel do leitor, né? Eu tive com ele também há alguns meses lá no Fortaleza do Shopping Fica, e eu disse, Stênio,
o livro gira em torno dessa carta, né, que fica, não é um spoiler, mas que fica para um namorado ler, e o namorado é analfabeto, né, e tal. E aí a gente fica esperando a carta aparecer, e a carta, vou dizer, não aparece. E aí ele disse, e a minha ideia lá com os meus alunos do campus Baturité, no curso de letras, é que a gente trabalha essa obra e os alunos vão escrever a carta. Eu acho que é um excelente exercício contra o silêncio. Excelente exercício contra o silêncio. Mas o Rafael estava falando aqui, todo mundo falando do silêncio, é que assim, o recorte que a gente pegou do livro do Rafael, olha só, a gente pegou só, olha a potência da palavra bem colocada aqui. Esse é o poder da poesia, é dizer muito com pouco. É aquele, é o burilar, né? É o trabalho. E a gente está falando aqui de 2 poemas e um poema, teoricamente só tem um verso, né? Teoricamente, você acabou de me dizer que tem os outros 13 e eu pulei, né? Era para eu ter pego aqui o livro e ter feito um silêncio assim, bem chato, porque o silêncio é chato, era para eu ter pego aqui, vou retomar aqui, soneto, quase em branco. Aí o pessoal lá na live ia ficar, diabetes, parou, travou, né? E depois de ter lido o último, é por isso que tem que ser visto, né? Esse poema visual. Então, olha só, a gente está falando aqui há quase meia hora dessas 2 páginas, e o livro ele tem várias páginas e vários outros. Eu vim com a ideia, eu ia comparar alguns poemas teus, até mesmo com Los Hermanos. Tem uma música do Los Hermanos que é o Me Dá Teu Swing. Conhece essa canção? Que ele faz o que os poemas fazem aqui, é muito legal, depois dá uma lida, né? Que é uma crítica que fizeram a música deles, e eles citam na canção a Santa Cecília, que é a santa protetora dos músicos. E aí ele vai, cadê teu repi, me dá teu swing? Ele vai fazendo o que você faz também, quebrando os versos, né? A gente aprende lá no curso de letras, que me perdoe se o meu francês estiver horrível, eu nunca estudei francês, que é um jambon, esse cavalgamento, né? Um pedaço de um verso que vai cair em outro verso, e ele quebra. E a gente está só falando aqui de 2 páginas. Imagina se a gente continuar lendo e acho que a poesia reside aqui. O Arnaldo também faz Demais. Pronto. Essas colagens, né? Tá com artista plástica, que acho que vocês têm muito o que conversar. Acho que alguns projetos aí, que bom que esse espaço acabou existindo, que o Garcia nos proporcionou isso, gentilmente, né? A figura do Garcia é o Jaguaribe. Eu lembrei de outros silêncios aqui, me lembrei do filme O 12 Anos de Escravidão. Tem uma cena lá que é horrorosa de silêncio, que pegam o protagonista, colocam uma corda aqui e ele fica ali querendo, e uma pedra ali, ele está enforcado, e a corda, e eu assisti esse filme no cinema e foram assim, mais ou menos 1 minuto e meio de silêncio, todo mundo no cinema ali, sim, o que é que vai acontecer? Ele vai escorregar, vai ser enforcado, e a cena é horrível, aí passa uma borboletazinha, e não tem nenhum som na cena, assim, e é outro silêncio horroroso, e o cinema, a sala lotada. E o bom do cinema é isso, né? Porque todo mundo tá ali sentindo. É a mesma coisa, assistir ao jogo em casa, assistir ao jogo no estádio, né? E no cinema você fica ali, nossa, que horrível, foi horrível. Eu tava no cinema assim, poxa, quase que eu falo palavra na sua live, né? Caramba, vai acontecer o quê, né? Então aqui, eu não sei se esse silêncio pode ser um silêncio também de alegria, não dá para saber, porque você só disse, o silêncio é de estudo. Você falou aqui que foi depois de um momento trágico, né, do seu pai e tudo mais, mas você é o autor, você não está aqui. Aqui é o eu lírico, né? Rafael não está aqui. A obra é aberta. A obra é aberta, né? Então, sim. E o José G, né, Rafael? Eu vou pedir para o Rafael até ser rápido, porque não que eu não queira continuar. Por mim, é tão bom falar sobre poesia, é tão bom falar sobre boa poesia, sobre literatura, mas é porque a gente está com outro compromisso, eu e Rafael, aqui do lado, na cervejaria Dragão do Mar, dá para daqui 10 minutos. Mas eu adoraria ficar aqui lá, a gente vai falar sobre Adolfo Caminha.
né, com o Cristiano, outro professor da UES, e com o Carlos Vasconcelos, outro professor do IFCE. Mas eu vou pedir para o Rafael resumir rapidinho o porquê do José G, né, que essa questão tão inusitada, e a gente, infelizmente, finalizar, porque o papo está tão bom, né? É excelente. Obrigado a vocês todos, né, pela presença, pelas considerações. Uma questão que sempre me chama muito atenção, assim, para terminar de falar sobre o silêncio, é que me parece que o nosso tempo ele tem cada vez mais ojeriza ao silêncio. E eu, pessoalmente, tenho horror à quantidade de ruído em que a gente vive atualmente, com as redes, com o trânsito, com as grandes cidades. Ter vindo para Aracati, para mim, foi um respiro. Eu estou morando num lugar arborizado, assim, onde a gente só escuta pássaro e insetos, então é uma alegria constante. E eu acho que a gente precisa abrir espaço para silêncio mesmo, sabe? Espaço para espaço. Então, nas minhas aulas eu digo muito isso para os meus alunos, é bom respirar, sabe? Eles leem uma loucura, assim, querendo chegar no final rápido. Respira! Não precisa ter pressa. Aqui a gente está na sala de aula, a gente tem 1h40 para chegar no final e depois pensar. Então, o Poesia Alguma lida um pouco com isso também, né? E aí o José G é uma forma de silêncio, mas que parte, mais uma vez, de uma experiência pessoal. Logo aí na segunda página, né, tem uma fotinha e uma mini bio. A foto é minha, muito mais jovem, né, eu tinha 21 anos aí. E José G é a abreviatura de José Gonzalez. José Gonzalez, que foi, então, o meu nome de engajamento na Legião Estrangeira. Eu, quando fiz 21 anos, fugi de casa, largando tudo, sem avisar ninguém, e fui baixar lá. Minha mãe está ali, inclusive, deve ter ficado muito contente comigo. Larguei tudo e fui para o exército mesmo. Tinha resolvido mudar de vida. Quando você chega lá, eles mantêm a primeira letra do sobrenome, então meu primeiro sobrenome é Guimarães. O resto eles jogam num programa de gerar nomes aleatórios. No meu caso era Grande América Latina, né? Então José Gonzalez, um nome mexicano, que foi meu nome durante 8 meses. Então durante 8 meses a gente é obrigado lá, né, a basicamente se portar como militar. Então a coisa da raspar a barba, cortar o cabelo, postura militar, e todo mundo só me chamava de José Gonzalez. Durante esses 8 meses eu fui militar mesmo, e não muito convincente, nem muito convencido, tanto que ao final do período de treinamento, quando eles falaram, você vai assinar pelos 5 anos, para ir para as zonas de conflito onde a Legião Estrangeira atua em nome da França, eu falei, não. Aí eles, como não? Você não deu trabalho nenhum durante os 8 meses de treinamento? Eu falei, porque eu não quero. Porque eu achei que eu ia fazer outra coisa aqui dentro, e não ir para a zona de conflito matar os outros. Aí falaram, você achou errado, né, meu filho? Vai para a cadeia. Aí eu fiquei na cadeia umas semanas repensando a decisão, e aí voltei, saí de lá e voltei para fazer letras. Então, o José G é o que sobreviveu à experiência do Exército e que manteve o desejo pela poesia anterior à ida para a Legião Estrangeira. Então foi o que sobreviveu de poesia, apesar disso. Bom, gente, seria tão bom ter mais tempo, né? Mas eu acho que a gente vai ter outras oportunidades. Eu acho que depois desse encontro maravilhoso dessas 3 universidades, Jaguaribe, IFCE e UES, a gente vai conseguir outros bate-papos, né? E obviamente vai convidar a comunidade aqui. Oi, Rafael. Para deixar já previamente agendado, a gente está planejando fazer a primeira semana de letras aqui do curso de letras da UES Aracati. E aí essa parceria com o IEF, com o Jaguaribe, será muito bem-vinda. A gente vai ainda pensar na melhor data, vai ser no segundo semestre, porque a gente vai completar um ano de curso. Sim. Aí a gente queria comemorar também esse primeiro aninho, né? E fazer uma semana inicial, pouca coisa, mas já pensando também em algo, estender esse bate-papo, estender essa parceria em algo lá com a gente. Então já fica previamente já o convite e a parceria que se eu acho ótimo, e vou até aproveitar, porque assim, espero que nosso livro 2 já esteja
lançado, a gente vai lançar o número 2, o Coisas de Sala de Aula 2. E o Rafael tem parceria, escreveu um dos textos do Coisas de Sala de Aula 2. Então, de repente, para dar um lançamento do teatro já durante a semana. Exatamente. Né? É a nossa. Já tinha falado com ele, ó, vai trazer o livro também pra gente lançar aqui. Né? Então, em finalizar com um convite desse, é melhor ainda. Gente, como eu já disse, a gente ficaria aqui bastante tempo, mas a gente tem outro compromisso. Convido vocês então para ir para cá, do lado aqui. A gente vai falar sobre a Adolfo Caminha aqui no Naim, na cervejaria Dragão do Mar. Dá para tomar uma cerveja e ao mesmo tempo escutar esse bate-papo sobre a Adolfo Caminha e comer. É um espaço lá independente, bacana. A gente vai conversar agora sobre a Adolfo Caminha. Tinha uma colega minha, só para interromper aqui, uma colega minha que foi. Que me deu o primeiro emprego. Eu passei entrei como graduado na universidade e ela, Rafa, venha dar aula, né? E aí essa minha grande amiga, ela dizia, ó, tudo na escola que ela fazia, era diretora, ela dizia, ó, tudo que é bom a gente tem que terminar em comida. Aí então a gente tem que ir lá. Então vamos pra lá, né? Obrigado, gente. Foi maravilhoso. Obrigado pela presença de todos aqui. Já tiramos bastante foto, mas podemos tirar o oficial agora. Aí a banca. Uma foto falante. Segurando os dedos. Esse que é o meu lugar. Tô ficando certo. Já não tem como se a sua cura é certo. E assim se papo vale pra pensar. Chorei, Para duas pessoas aqui na minha live.